Noite, minha gente, vem chegando nesta sexta-feira. Temos um belíssimo papo com a escritora R.M. Ferreira, que vem trazendo muitas novidades de uma segunda edição que eu estou aqui ansiosíssima para saber o que é que vem pela frente. Para esse bom bate-papo, então, vamos chamando a Natasha e posteriormente a nossa querida R.M. Ferreira. Bora lá? Minha gente, bora participar que a prosa vai ser pra lá de especial. Boa noite, Natasha! Boa noite. E aí, como é que tá, gente? Eu tive que colocar Shakira aqui para o negócio ficar Eu vi, animado. Você eu vi. viu, né? Você sabe que eu estou preparada. Se eu ficar vermelha, né? Eu já. Gente, Natasha está preparada ali, porque o assunto de hoje, gente, é um livro que eu vou falar para vocês. Bom, quem pode falar melhor para a gente, na verdade, é a grande autora. Então, bora chamá-la. Vamos lá. Deixa eu chamar a R.M. Ferreira, que eu tô aqui numa ansiedade. Só mineiríssima, vem falar pra gente sobre esse super livro. Bora lá, bora lá! Já fiz o convite. Opa, que ela tá chegando. E aí, como que faz? Meu Deus, o de Aperta, sempre. aperta no meio da tela, tem duas setinhas redondas. Aperta ali. Vai inverter a câmera. Foi? Ainda não. Não inverteu. Agora tá indo. Agora vai, Peraí. agora vai. A gente está vendo a sua foto, mas na câmerazinha, qualquer Eita, coisa. É que você tem que desativar, na verdade. Agora vai Isso, agora agora sim. foi. Não, não Oi, sabe o que maravilhosa, olha ela, gente. Cabelos ao Não, vento, toda poderosa. Olha isso, olha eu, isso. Vou eu aqui mexer no lavei. meu também. Eu vi o dia que você contou, mas Você você é muito viu, menina? corajosa. Você Eu vi, viu? Que Stephanie. É coisa, muito. não? Você não sente falta, não, do cabelo? Sabe que não, menina? Eu já tive cabelo de tudo que é forma, RM. Você não tem É, ideia, mulher. De tudo que é forma. Adoro mudar cabelo. eu também. Mas já faz tempo que não mudo. Já tô com esse cabelão precisando cortar. Mas, E aí? enfim, Olha lá, e vamos falar então sobre diabo no fundo da sala? É bora. isso, mulher. É Gente, isso, é gente, isso. vamos dar esse bom dia, ó, eu com bom dia na cabeça, uma maluca. Vamos dar essa boa noite para esse povo que tá chegando. Oi, Simone, querida. Ai, Mas, Jesus, Junice Eunice, a Pereira. Simone, que Olha linda, que aí. linda. Antônio tá chegando também. Marcos, o Toca do Aventureiro. Jazz Martins. Pati Mel. Deixa eu ver. Mensagens para o seu dia. Muito bem-vinda, Daniela Gabriela, Fábio Magalhães. Vem chegando, minha gente. Autor Falves, J. Falves. Simbora, que esse bate-papo só tá começando. E é aquilo que é de praxe, né? Vamos ver se as nossas queridas, as minhas queridas companheiras desta noite maravilhosa estão tomando alguma coisa. Vamos lá. Natasha. Opa! Natasha tá Tá divina. tomando alguma Gente, coisa, Rosa? Eu tô A Rosa tomando tomou. água. perfeito. A Rosa toma água no copo de uma vinícola, né? É de uma vinícola do sul chamada Piagentini. Não sei se existe mais. Se existe, eu continuo fazendo propaganda, né? Porque este copo era da minha avó. A capa. Muito bem, Copo muito da sua bem. avó, então tem muita história. Sim, tem uma história. E assim como o livro, né? Porque já pode falar do livro? O que Vamos só vocês brindar. acham? Vamos Mas vamos só brindar brindar. antes, né? Vamos Gente, brindar. olha essa capa. Tem até a maçã, gente, da cor do pecado aqui. Jesus amado. E Vamos é lá, da no brinde. Hoje eu tô aqui professora. de suco de limão, gente. Ó, suco de limão. E Isso aí, eu isso de aí. água no copo de barro. Deixei a Eu fiquei, Natasha pinguça sozinha. Eita, Natasha. Gente, eu não tô eu vendo a fiquei, Natasha. Se é assim mesmo.
Isso Acontece, acontece. Você está vendo a acontece às Stephanie? vezes, viu? Tô vendo a Stephanie. Tá, mas todo mundo tá vendo todo mundo, tá? Então tá bom. Esse é um Não pequeno vou bug ver, aí. não vou ver a Natasha vermelha. Sem Poxa Pois reverter. vida, é. não. Quando ela ficar, eu já vou fazendo a leitura visual, né? A descrição para você. Entendi, Pode tá bom. deixar. Bom, minha gente, Meninas, RM Ferreira, mineiríssima, maravilhosa. Ela sou também eu. enfim, dividiu a sua carreira de professora acadêmica, como também de escritora. Por isso ela se define por RM. E eu tô aqui Isso. esperando mais uma participante que ela nunca falta nos seus livros. Eu tô aqui, a Gleina. Tô aqui Exato. Pois é. aguardando Gleina. Né? A Gleina maravilhosa Vamos sempre tá ver, por cadê a aqui. Glenda? Mas me diz Daqui a uma. pouco eu espero que ela apareça. E Me diga, ela vai aparecer. pergunte, Dedinhos torcidos. per- pergunte que eu respondo. Então, Eu acho bora. que funciona melhor. Com certeza. Pergunta. Vamos lá, vamos lá. Gente, ela já é autora de diversos livros. E ela trabalha, ela trabalha uma temática um tanto quanto caliente, se assim a gente pode dizer. No entanto, sempre tem uma história de amor muito bem construída nisso aí. Vamos. Então, ela, digamos que trabalha os desejos femininos, porém, dentro dessa baita estrutura literária, ela vem trazer também belíssimas histórias de amor. Então, eu tô aqui na curiosidade. Eu tô sabendo que o Diabo no Fundo da Sala, ele tá vindo com uma nova roupagem. Explica Sim. um pouquinho pra gente disso. Bom, é o seguinte, O Diabo no Fundo da Sala é uma obra, é um trabalho que nasceu originalmente em 2019, né? É lógico que tem uma série de experiências pessoais minhas que eu fui redimensionando, fui pensando, enfim, elaborando para poder traduzir e construir a narrativa. Como você falou, eu fui professora universitária há muito tempo, mas eu também trabalhei no ensino médio, enfim. Né? O livro nasce primeiramente como um conto, escrito há muito tempo atrás, a partir de uma experiência que eu tive em sala de aula. E depois disso, uma experiência de romance virtual que eu também tive, né? Tanto que o Diabo no Fundo da Sala, quando ele nasce, a primeira edição, ele tem os dois pezinhos da narrativa ali inspirados na realidade que eu vivenciei. Então, no primeiro momento, na primeira edição, qual que é a história, né? É uma história que eu gosto de dizer o seguinte, é uma história de mulheres, né? A história da Ana Florença e do Pedro Henrique, que é aluno dela. Esse é o grande mote da história, mas por trás disso, o que é que você tem? A Ana Florença é uma professora de literatura, ela vem de uma família fundamentalmente feminina, uma família de mulheres, é um quarteto feminino, e que também é dona, essas mulheres, elas são donas, elas tocam uma loja de produtos esotéricos, né? A história toda é ambientada em Uberlândia, né? E dali na relação da Ana Florença com a família dela é o grande coadjuvante da história, né? Você fica se perguntando se essa mulherada é bruxa ou não é. Entende? Então você tem ali uma série de elementos ao longo da narrativa que te leva a ficar perguntando, né? Se a avó é bruxa, se a mãe é bruxa, a tia, né? E a própria Ana Florença, porque a Ana Florença, quando ela está muito triste, chove. Chove cântaros em Uberlândia. Gente, olha Né? isso! E é uma brincadeira que eu faço, porque aqui em Uberlândia, quando chove muito, a gente tem uma avenida aqui chamada Rondon Pacheco. Ela arrebenta, Não. entendeu? É a Ana Florença chorando. Tá. Então, né, primeiramente, você tem ali essa história dessa professora de literatura, ela tem uma paixão virtual, um cara por quem ela está perdidamente apaixonada, chamado Luiz Eduardo. Né? É um paquera virtual que ela não conhece, nunca viu, mas a história começa no momento em que ela vai conhecer o Luiz Eduardo. Ela tem um almoço para conhecê-lo, né? Mas aí, nesse dia, a escola liga para ela dizendo que tem uma reunião extraordinária. Ela, poxa, né? Vou nessa reunião extraordinária.
E ali que ela descobre que um aluno terrível, que ninguém gosta do menino, tá, o cara é assim, né? Odiado pela escola inteira, ele tá de volta. Ele tinha ido estudar nos Estados Unidos e tá de volta, né? É o tal do Pedro Henrique. Que ela não sabe, ela nunca viu nem mais gordo, nem mais magro, porque ela é nova no colégio. Ok. Só que quando ela chega na sala do terceiro ano, o que está sentado no fundo da sala? Não é um menino, não é um adolescente, é um homem de 22 anos, né? Diabolicamente bonito, ele é muito bonito. Isso é um dado do Pedro que é interessante, né? E tá pouca, lá gente, coisa sentado pouca. essa Ó, o pessoa Pedro, que coisa pouca. Coisa pouca. no fundo da sala, sabe? A Natasha é professora, ela sabe que várias vezes a gente tem embates na sala de aula e você precisa ali manter o seu, que a gente chama, né? Seu domínio de sala, o seu controle Também de sou sala. professora, Então, estamos juntas. você sabe desse detalhe. Quantas vezes já não aconteceu isso conosco, né? E dali no primeiro embate que ela tem com o Pedro, né? Ela sela o destino dela. Que ele fala, ele diz para ela, para que ele possa prestar atenção na aula dela. E um detalhe, ela foi para a sala de aula, ela não está descomposta, mas ela ia encontrar com o Luiz Eduardo. Então ela está com um sutiã de renda por cima de uma blusa de seda. Então ele está, né, mirando no sutiã dela. Então ele diz assim, olha, para eu prestar atenção na sua aula, você tem que me oferecer algo mais que um belo sutiã, né? Eita! Ela diz, mas você tem que pagar para ver. E ele fala, então tá, professor, eu vou prestar atenção, mas, né, não se esqueça que eu vou cobrar. A história, né, continua, enfim, e tal. Lembrando que E o menino é terceiro ano do ensino médio, viu, sim, gente? Não tem pedofilia sim. nessa história aí, não. Olha Não, lá. não tem. E ao longo da história você descobre né, e é uma história com camadas, eu gosto muito disso. Você descobre que o Pedro é, na verdade, um cara que é um astrofísico, ele é um astrofísico muito famoso, ele é um jovem superdotado, né? Ele saiu de Uberlândia, ele fez um processo de aceleração de série, enfim, né? Fazia isso, estudava aqui, depois ia para os Estados Unidos, enfim, e hoje ele é um físico jovem, né, extremamente conhecido, e fica a dúvida, né? O que esse diabo desse menino veio fazer sair dos Estados Unidos para vir terminar o ensino médio no Brasil, sendo que ele nem precisa. Obviamente ele veio por conta de uma mulher, essa mulher é Ana Florença, né? E ao longo da narrativa você percebe que ele é obcecado pela professora, completamente obcecado. Ela fica dando passa fora nele o tempo inteiro, né? Até que para poder transar com a professora, fazer dela sua amante, ele a chantageia. Aí a gente lembra daquele primeiro momento que teve na sala de aula, quando ele diz que vai cobrar, né? E ele faz uma prova, e a gente, que a professora tem essas bobagens, né? De colocar parabéns, não sei o quê e tal, e ela vai escrever para ele, né? Que ele merece a nota, os elogios e muito mais. E ele chantageia ele, nossa, professora, muito mais, né? Enfim, então ele diz para ela, ele a chantageia, dizendo que tem provas de que ela prometeu na frente de uma turma de 36 alunos que iria transar com ele se ele saísse bem. Né? Eita! Olha a Natasha já ficando vermelha. Já vou anunciando aqui, Natasha ficando vermelha com a situação. Natasha ficando vermelha. Deixa eu te falar uma coisa. A Natasha tá com um leque vermelho. Ela tá ali se abanando. Adoro! Adoro! E dali a história vai acontecendo, né? Eles têm um encontro verdadeiramente intenso, né? O primeiro encontro sexual dos dois se dá na sala de aula, na sala do terceiro, que o Pedro, ele como é que uma menina usou a expressão? A família é muito descarado. E ele é mesmo, né? A Lata tem muitas camadas, sim. E daí uma outra cena que é para Natasha abanar, né? Uma cena também que eu gosto muito é a cena da igreja, né? Em que rola também ali um vibrador, enfim, que ele controla pelo telefone, entende? E tem umas frases dele que eu acho fantásticas, que ele fala para ela assim, onisciência, onipresença e onipotência, né? Não é tão difícil assim brincar de Deus, né? Porque aí vai aumentando a vibração pelo telefone, né? Que loucura!
muita loucura. E aí eles acabam se entendendo, ela tá toda satisfeita, muito feliz, tem um namorado e tal, e vai visitar a família dela, que torce bastante, né? Lá no shopping, vai na lojinha da família, quando ela vê na praça de alimentação o Pedro com uma mulher, né? Uma mulher mais velha, muito bonita, para quem ele está entregando um anel, enfim, e tal. E a Ana Florença fica desesperada, né? Ela é muito sensível. Há dois dados da relação, da personalidade, que eu acho importante lembrar. O Pedro, embora tenha 22 anos, ele é um cara extremamente maduro, muito frio e muito calculista. Ela, embora tenha 34 anos, ela é extremamente infantil e insegura, né? Então, diante do que ela vê, ela passa mal, enfim, ela vomita, aquele negócio todo. E na hora que ela está saindo no corredor, vem um cara, a ampara, e ela percebe que o cara que a está amparando é o Luiz Eduardo. O tal do namorado virtual que ela não conhecia. Né? E aí ela pede para levá-la embora e tal, papo vai, papo vem e tal, né? E ele, olha, mas de onde que eu te conheço? Ela, que isso, Luiz? A gente conversou há tanto tempo pelo Messenger, não sei o quê. E ele, gata, mas eu não lembro, né? E ela mostra para ele o telefone, as mensagens e tal. E ele olha, e ele é muito diferente. Ele é o cara das fotos, né? E aí ele falou assim, olha, é muito bem feito, mas é um catfish. Alguém usou o meu perfil, né, para poder se passar por mim e se aproximar de você, né? Não sou eu, né? Até porque, Rosa, ele iria chamar ela de Sininho, né? Exatamente. Codinome. Exatamente. A Natasha tá lendo, a Natasha tá lendo. A Natasha já tá lendo. E aí, o que acontece? O Luiz Eduardo falou para você, olha, né? Geralmente acontecem essas coisas por interesse amoroso, enfim. Né? Então dá uma chance, né? Tenta descobrir o que é, a menos que você tenha dado uma senha, né? E isso pode, né, ser problemático. E é nesse momento que, inclusive, o céu tem um estrondo, né, uma trovoada, porque ela liga uma coisa com outra, né? Quem é que sabe a senha dela? Que tinha acabado de falar para ela um dia antes que ela colocava as senhas do diário dela na geladeira. O Luiz Eduardo. E quem tinha acabado de falar para ela? O Pedro. Ela, filho da... Quem que era, no final das contas, o tal do namorado virtual? O Pedro. Nossa, Gente, por que isso loucura. que ele aparece no começo no restaurante lá, assim, do nada. Do nada. E ele chega e fala para ela, nossa, professora, já pensou quem você está esperando sou eu? Que delícia! Então fica, aí você entende, né, no final das contas, né, porque que ele tá lá, que ele conhece ela há um bom tempo e tal. Ela descobre, ela vai pra escola, ela dá na cara dele, ela apronta um escarcéu, enfim. Nesse momento, né, ele tem uma questão neural, é uma doença que eu inventei, viu, gente? A tal da Alice, foi eu que inventei. Ele confunde, que ele é poliglota, o Pedro, né? Ele confunde todos os idiomas, dá uma zica na cabeça dele, e ele fala tudo misturado, ele não consegue se expressar, enfim. E nesse meio tempo, né, acontece lá um acidente com o carro dele, e o povo acha que ele matou uma família, mas não é. Enfim, a Ana Florença acaba indo até a delegacia, liberando o Pedro, mas ele fica com ódio dela, né? E as coisas se resolvem no final, obviamente, né, como todo livro. E acho que a maneira como a Ana Florença encontra, a maneira que ela encontra, né, para pedir desculpas no final das contas, eles conversam antes, né, e ele fala para ela, né, que olha, se eu tivesse me mostrado, você teria acreditado que era eu, né? Você acreditaria mesmo que ele fala, eu tenho espelho. Por isso, o lance da beleza. Né? Existem várias discussões no livro que eu acho legal. Uma é a discussão de ser bonito, sabe? Sim. Porque quando a pessoa é feia, né, você espera que ela seja inteligente. Nossa, já é uma compensação, né? Se tem dinheiro, beleza, menos mal. Agora, o Pedro é bonito, inteligente, rico,
né? E bem botado, né? Tipo assim, né? Aí ele fala pra ela, olha, a única maneira que você encontrou de se relacionar comigo era achar que eu era um canalha. Então, o que que eu fiz? Eu fui canalha pra você, né? Enfim, e no final, né, o grande ápice, quando ela se desculpa, e é com um poema que eu acho fantástico, há várias referências no livro, né, da literatura inglesa, ao Shakespeare e ao Benedetti, que é um poeta chileno, muito legal. Ela lê uma poesia para ele, né, que é um poema Gente, maravilhoso, né, que não... Como é que é, Natasha? Você leu, Não, Natasha? eu parei, eu Esqueci. tô no capítulo 12, Rosa. Eu passei pela parte do salgado na lanchonete. É que ele fala para ela, né, que a professora vai me pagar um boquete, mas a professora vai pagar um croquete. Enfim, né? E daí, essa é a primeira edição, terminava ali, os dois saíam da escola, né, cantando aquela no rádio, a musiquinha pelo coral do Glee, que é do Paul McCartney, né? I love you. Tá lindo, né? Beleza. E agora vem a sua resposta, Stephanie. Nem tudo isso para a resposta. Nessa segunda edição, eu não queria fazer um livro, né, que fosse simplesmente arrumar os erros, né, de pontuação, enfim, né, que eu tenho uma mania de botar ponto de exclamação e é uma coisa que me dá nos erros. E daí, quando eu fui mexer no livro, né, para lançar a segunda edição dele, eu fiquei me perguntando, e se? E se elas fossem bruxas mesmo? uou! E se a Ana Florença fosse bruxa mesmo e nem soubesse? E se a personalidade da Ana Florença, tão inocente, tão insegura, fosse porque, na verdade, ela está no começo da roda kármica da vida? E se esse cara endiabrado que está lá no fundo fosse o diabo mesmo? Então, essa é a grande sacada do epílogo. E esta eu não vou contar, entendeu? Essa vai ter que ler, porque é ali no epílogo, né, que você compreende que é uma história de mulheres, construída por mulheres, né, a sororidade que existe, né, e o acolhimento que tem da família da Ana Florença para a Ana Florença, né, você entende, né, justifica-se, né, a ideia da bruxa, que é tradicionalmente feminina, né? Que é a perseguição do feminino, é o poder do feminino mesmo, né? Isso está lá e isso está no romance todo. E tudo Perfeito. vai fazer sentido quando você lê o epílogo. Inclusive, né, determinados momentos do livro, quando Pedro chega, né, lá na loja, que chama A Esotérica, que eu acho uma delícia, a logo, é uma bruxinha sentada no aspirador de pó. Que demais! Adoro. Então, uma Gente, série de peraí. coisas. Não, para tudo. Adorei esse negócio dessa logo, gente. Porque brinca, né? Brinca com essa questão de uma bruxa moderna. Porque o que a gente imagina de bruxa é subindo, né? Enfim, sentada numa vassoura, né? Sim, Então, sim, o lance dela, né, em cima de um aspirador de pó, eu acho que esse símbolo tem muito a dizer. sim. É uma delícia. É a logo da loja, que chama A Esotérica, né? E Perfeito. aí, né, esse epílogo fantástico, ele abre um novo momento na minha carreira. Porque eu gosto de fantasia, você entende? Eu gosto de ler fantasia, sempre li muito, né? Li o Harry Potter para os meus dois filhos. Eles brigam, porque eles têm uma diferença de 14 anos, né? Eu fazia as vozes para o mais velho e a mais nova depois eu tive que fazer também, né? Só que já tô com uma Ah, outra. não. A gente vai ter que marcar uma live para RM Ferreira vir fazer as vozes do Harry Potter pra gente. Eu já tô aqui, Ah, ó. minha filha, o meu Gilderoy Lockhart é melhor do que o do cinema. Maravilhosa, arrasou. Mas, enfim. E aí, se você observar nessa capa da segunda edição, você vai ver que em cima está escrito Príncipe do Orgulho, que é a tríade do inferno.
O epílogo desse livro abre, não uma trilogia, né, porque a história do Pedro já foi escrita, mas os dois próximos livros, que são a história dos dois irmãos, os dois irmãos demônios, né, cujas protagonistas também já apareceram no Diabo no Fundo da Sala. As bruxinhas já apareceram. Gente, aí você Então, amarra tudo e surpreende com esse novo tempero sim, fantástico, do universo sim, fantástico. sim. É uma outra história. É uma outra história. Então, assim, eu achei que foi uma sacada muito boa minha quando eu construí esse epílogo, sabe? Com certeza. Porque você tem um outro livro. Não é a Exato. mesma história, né? Então, eu digo muito para as minhas amoras. Olha, quem já leu, né, lê primeiro o epílogo, que aí você vai ter vontade de ler o livro de novo. E quem não leu, né, como é o caso da Natasha, lê ele normalmente, porque quando chegar no epílogo, vai ler ele outra vez. Certeza. Tenho certeza, Natasha, certeza. Que demais! Que roupagem maravilhosa que você deu à própria história. E sabe que Curti. até aqui me deu uma coceirinha, né? Porque eu sou daquele tipo que eu digo bem assim, e é um fato, porque eu sou muito mediatista. Então eu falo, o Sei. livro que eu escrevo tem que ser um só. Tem que ser volume único, não tem, né? Não tenho paciência nem saúde para pensar numa trilogia, porque eu vou ficar lá frenética. Mas você construiu um livro que era para ser então, Sim. único. Mas Sim. com a devolutiva dos leitores, aquilo te aguçou para você. Não, pera, eu vou ter que ter uma perspectiva aqui, um tempero a mais nessa história para continuar. Sim, não para continuar a história, porque a história do Pedro e da Ana Florença termina Ela se ali. encerrou, mas o antes, né? O que vem por Sim. meio disso tudo. Sim, porque o lance do epílogo, quando as pessoas falam em epílogo, e quando elas constroem epílogo nos livros, o que é o epílogo? É algo que se passa 2, 3 anos depois. Ah, como é que esse casal tá? Era, na verdade, isso que as minhas leitoras me cobravam, entendeu? Ah, eu quero ver mais do Pedro, como é que tá, o que aconteceu depois e tal. E assim, né, eu gosto de dizer que leitor é leitor, leitor não é cliente, né? Você tem, cara, você tem que se divertir quando você está escrevendo, porque aí o seu leitor se diverte com você. E daí eu fiquei... Perfeito, eu vou pegar essa frase para a vida. Leitor não é cliente. Gente, leitor não é cliente. Perfeito. E daí eu fiquei pensando, se ao invés da gente pensar, né, uma história que está acontecendo 2, 3 anos depois, que é o óbvio, e se eu voltasse para trás? Exato. Por que não? Gente, que demais! Que babado, mulher! Deixa eu passar para a Natasha, que eu tô vendo que ela tá se coçando, que ela já tá lendo o livro. Diga lá, Natasha! Eu comecei, na verdade, assim, só para dar aquele esquenta, né? Mas, assim, o que a gente percebe é aquela sua narrativa envolvente, né? Que cativa a gente desde o começo. As personagens, elas têm um carinho entre si, principalmente as duas professoras, né? São amigas e tudo, pelo menos nessa primeira parte que eu tô vendo. Então, você nos coloca nesse universo escolar, né? A minha pergunta seria, por que não acontecer isso na faculdade? Por que no terceiro C, no ensino médio? Olha, não foi uma escolha estratégica, né? Ah, porque é no ensino médio, né? Primeiro, porque, como eu disse, é uma história que nasce com 2 pés na realidade, entendeu? Quando eu comecei a minha carreira como professora, eu era muito jovem, mesmo, né? Eu tinha 19 anos, estava lá no meu terceiro período de História. E eu fui professora substituta de História na escola na qual eu fiz o que hoje é educação básica, né? Onde eu estudei da quinta série até a oitava série, né? Uhum. Só que quando eu voltei nessa escola para dar aula, né, na oitava série, salvo engano,
eu tive uma experiência muito maluca. Um aluno se apaixonou por mim. Quem não teve aluno se apaixonou por você, né? E não vou falar o nome da pessoa, porque eu moro numa cidade pequena, quer dizer, Berlândia não é pequena. Berlândia é uma cidade médio porte, mas aqui no fundo todo mundo se conhece, entendeu? Então é um negócio complicado, dá um BO horroroso aqui. Enfim, e daí eu tive um aluno, né, que se apaixona por mim e vai da casa dele de Malicu e leva uma mala para a sala de aula, né? Aí você veja, ele tinha 14, eu tinha 19, 5 anos de diferença hoje não é nada. Mas quando eu estava pelo amor de Deus, né? Obviamente que eu não dei, né, continuidade, não dei trela, enfim. Embora o garoto fosse muito bonitinho, ele tinha 14 anos, gente, pelo amor de Deus. Não, não. Menor de idade. Não existe isso, né? Não. Então, tá, essa experiência ficou, né? Acabou gerando um conto que eu escrevi chamado A Professora de História, né? E esse conto é a base na qual se funda a história do Pedro quando Florença. Posteriormente, eu dei aula em uma outra escola, uma escola particular aqui em Berlândia, já mais velha, e embora não tenha tido, obviamente, nenhum relacionamento, nenhum aluno se apaixonou por mim, enfim, mas eu tinha um aluno que sentava na porra do fundo da sala, que se chamava Pedro, e era uma menina que me deixava tão desconcertada, porque não tinha nada de menina. Era um homem zarrão de quase 1,80 m, alto, loiro, do olho dele, negócio absurdo, de tão bonito. Né? Acabou que ele foi morar, acho que na Holanda. Pro personagem. Uma coisa assim. Nossa, eu treino, não vou dar para pedir demissão. Eu pedi demissão da escola, que quando eu fico nervosa, eu começo a rir. E para fechar, né, os ingredientes que deram origem. Não, para tudo. Eu tô imaginando você ali, a guerra do Peloponeso. Menina do céu, eu tô te imaginando dentro da sala de aula lá, comentando. Eu ria. A concentração da galera. Eu ria. E a sala, toda essa escola que é o cenário para o diabo no fundo da sala, na minha cabeça, é essa escola onde eu dei aula, que tinha o tal do Pedro no fundo. Entendeu? Perfeito. E aí, fechando os ingredientes que vão, né, interagir para nascer o diabo no fundo da sala, eu tive um relacionamento virtual que durou muito tempo, né? Com uma figura muito conhecida aqui da minha cidade também, que eu não posso falar, né, de jeito nenhum. Inclusive, que se eu falar dá um B.O. do caralho, entendeu? Muitas frases que o Luiz Eduardo usa, né? E que o Pedro também usa com a Ana Florença, sobretudo na cena lá da sala de aula, que a Natasha ainda vai ler, foram retiradas dos quilômetros de conversas calientes que eu e esta pessoa, este rapaz muito conhecido da cidade, tivemos. Né? Então, né, foram esses os elementos que eu joguei no cadinho da minha imaginação para poder criar o roteiro, né, do Diabo no Fundo da Sala. Então, não se passa numa universidade, né? Primeiro porque eu não tive nenhum... Não é uma coisa que me atrai, entende? Eu fui professora universitária há muito tempo, talvez em algum momento eu até consiga ou pense em escrever. Mas muitas leitoras falam assim para mim, né, já que você está mexendo com age gap, que é a diferença de idade, eles têm a diferença de idade, então eu gosto muito disso. Mas eu não me sinto bem no contrário, entende? Sim. Quando o homem é mais velho ou bem mais velho do que a mocinha, né, a protagonista. Eu não me sinto bem com isso. Aí muitas vezes eu falo, mas você é Maria Lucilon. Não é isso. Essa é Maria Lucilon. Essa é nova para mim, gente. Não é. Eu, de fato, realmente, eu aprecio uma carne fresca, mas quem não gosta? Não é verdade? Eita, também vai ser vermelha.
só se abana, eu só dou risada. Mas acontece, né, gente? Tudo é uma questão daquilo que se relaciona com o atrativo, né? Mas Tudo é uma fechando a questão história, daquilo que atrai. por que que eu não consigo, né? Porque não é porque só que eu sou mãe de menina, entende? Nós já falamos isso várias vezes, né? Eu tenho um compromisso com o feminino, Sim. entendeu? Com o sagrado feminino, com a postura feminina, com o empoderamento feminino. As minhas personagens, mesmo quando são meio songamongas, que é o caso da Ana Florença, né? Na Florença tem momentos que eu tenho vontade de pegar ela pelo pescoço, entendeu? Falar, acorda, filha. Mas tem uma lógica, na Florença é uma criança. Né? E quando termina a história, você entende isso, ela é uma criança. Uhum. Agora, no contrário, sabe, eu acho que meio que reafirmar uma postura de verticalidade masculina que eu não acredito mais, que eu não defendo, que eu acho que não. Sabe? Não para quê? Né? É Uhum. lógico, né? Que ali no Rally Roll, no Vamos Ver, enfim, né? Mas esse age gap eu não lido bem com ele, né? É aquilo que a Embora. gente fala. É, Pode é por uma questão assim mesmo daquilo que te atrai, né? Aquilo que você concluir. escreve, com toda certeza, é aquilo que também faz parte de ti. É Sim, inegável que a gente diga, né? Autor criou um personagem, mas todo personagem criado tem algum quesinho desse autor, de alguma sempre, forma. Né? Não sempre precisa é, sempre necessariamente é. ser o protagonista, mas de alguma Sim, forma em algum personagem haverá esse traço sim. do autor. Do Então você tem autor, né? total liberdade. Eu inclusive, até compreendo essa questão que você visualiza, né? Muitas vezes, porque isso é muitas vezes propagado no fetiche masculino, né? Essa questão, inclusive, não sei, tem gente que até faz, que eu tenho paura disso, mas tem gente que até faz essa menção de chamar de pai, essa coisa que eu acho extremamente nojenta, enfim, e ter essa visão paternal, sabe? É, Paternal não por um curto, não homem. curto, Gente, enfim, não curto, tem não umas coisas curto, não gosto, complicadas. não tenho um pingo de tesão nisso. Uhum. Embora, né, eu tenho que já admitir, já adiantar, que os dois próximos livros da série A Tríade do Inferno têm um age gap normal, entre aspas, né? Mas eu acho que se você considera um demônio de 2000 anos de idade, né, como uma moça de 18, por exemplo, eu não gosto, as minhas personagens não têm menos de 18, não tem. Eu não Uhum. sei lidar com isso, sabe? Aquela coisa de, sabe, o jovem adulto, o young adulto, que tem, né, aquela coisa de se Uhum. passar no ensino médio. Eu não lido bem com isso. Sim. Tanto é que o Pedro Henrique, mesmo a história se passando no ensino médio, ele, na verdade, ele é um homem de 22 anos. Ele é maior de Uhum. idade. Ele é maior de idade. E ele nem no ensino médio está, né? Então, talvez por eu ter sido professora, eu acho que a relação de verticalidade, que necessariamente já se estabelece na sala de aula, né? Ela é complicada. Sim. Que complicada no seguinte sentido, quando você está ali diante da sua turma de alunos, você é extra-humano. Então, você já tem tanto poder na sua mão, né, que é natural o aluno se apaixonar por você, o aluno, a Admirar, aluna. né? Enfim. Isso. Uhum. E dependendo da idade, dependendo da maturidade emocional, as pessoas, né, rompem ali e se confundem, Muito, sabe? muito. Então, acho que passa pela ética profissional, Com sabe? Eu certeza. não gosto, eu não concordo. Embora eu já tenha sido acusado várias vezes de ter me relacionado com os meus alunos na universidade. É mentira. Nunca me relacionei. Nunca Uhum. tive, né? Mentira. Uma vez eu tive. Mas não era mais meu aluno. Não era mais meu aluno. Enfim, mas de qualquer maneira, quando eu me coloco como autora, eu também tenho essa. Não é
cuidado, né? Acho que é cuidado também. É o que te dá tesão na hora de escrever, sabe? Como é que eu vou escrever uma cena de sexo? Porque eu escrevo hot, né? Romântico hot, agora eu estou escrevendo hot fantasy. Como é que eu vou escrever uma cena de hot que eu não tenho tesão nela? Não vou Sim, escrever. não faz sentido. Uhum. É, Rosa, Perfeito. deixa eu te perguntar, essa expressão que você usou agora, né, de hot fantasy, ela é nova essa expressão? Ela é algo lá fora que já está trazendo? Ou é algo que você está começando a introduzir? Como que seria essa questão desse nicho? olha, quando você pesquisa na Amazon, inclusive, aparece o Hot Fantasy, né? Ou Fantasy, se você preferir. No caso, eu percebo que, dentro do que eu conheço, que eu vejo aqui nas redes sociais, existem autoras brasileiras que já trabalham com ele. Eu percebo a Cora Félix, né, que tem Uhum. grandes livros nesse sentido, e a Thaís, esqueci o sobrenome. Eu sei que o arroba dela é Escreve Thaís, né? Também trabalha com isso. Agora, as autoras gringas já fazem isso há um bom tempo, né? Eu, por exemplo, eu sou fã de carteirinha da Laura Thalassa, né? Tem uma série dela que são os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Cada um é um livro, né? Então tem o Peste, a Fome, o Guerra e a Morte. O meu preferido é o Guerra, inclusive. Então ela tem cenas assim fantásticas, né? De um refinamento erótico muito, muito, muito bom, mexendo com a fantasia, né? A Olha, saga Jane Eyre não tanto, não descreve o sexo, e nem a Holly Black, mas lá fora rola mais do que aqui. Sim, Mas é um nicho, né? É um sim. nicho. olha, Jussara, eu não sei se é Farrardo ou Fajardo, mas a Jussara tá aqui dizendo, olha só, que ela é encantada com os personagens. Tinha que trazer o Tobias. Olha isso, gente. Ah, mas Pedro, ela... Henrique e o Tobias. Aí, E o olha só. Joane? Tem gente É, E o resgatando Joane? personagens aí, olha isso. E aí ela tá dizendo que eles têm muita personalidade, né? É o que ela tá Tem, trazendo aqui. tem. Bacana. E é um cuidado que eu tenho com os meus personagens. Tenho um cuidado muito grande com a minha escrita, sabe? Porque eu insisto, já falamos nisso outras vezes, que uhum, é uma questão de respeito com a minha leitora, com o meu leitor, né? Se eu te entrego histórias diferentes, obviamente eu também tenho que entregar personagens que são construídos de forma diferente. Senão é sempre o mais do mesmo, você entende? Recentemente eu li uma matéria muito interessante falando sobre a utilização das IAs na literatura, né? E o Equivocado, né? quanto isso, né? E o quanto 2024 promete ser um ano em que o trabalho, né, complexo, o trabalho de conteúdo, enfim, vai acabar sendo mais catapultado, né? No sentido de que a Amazon, que é a grande plataforma onde a gente publica, vai dar mais atenção para esse tipo de conteúdo. E faz sentido. Por quê? Se você escreve um livro raso, uma IA, né? Se eu não vou pagar você para você escrever um livro raso, se o IA faz o mesmo trabalho que você entendeu? É igual Exato. aquela briga dos roteiristas americanos. Teve uma briga danada lá dos roteiristas, né? Com os de IA, não sei o quê, né? E falou, bom, se você está brigando para continuar fazendo o roteiro ruim que você está fazendo, então, por favor, eu não preciso de você, né? Uma IA faz. E há uma diferença brutal entre uma IA e um ser humano, né? O ser humano consegue ter nuances, né? Ou uhum, nuance, não sei se é nuance ou se é nuance, né?
mas nuances cognitivas e de construção de roteiro, de complexidade e tal, que a IA não tem, a IA é rasa. Ela não cria, a IA não cria nada, entendeu? Ela Então só eu acho que se você reproduz, na verdade, né? ela só reproduz. Então eu penso assim, se você é um autor que só reproduz, né, você está escrevendo exclusivamente para alimentar a voracidade do algoritmo da Amazon, né? Então você não é um autor. Né? Dá grana? Dá grana, mas você se diverte com isso? Não sei, cada um, né? Depende. Eu não me divirto, sabe? Então a minha diversão está na construção. Né? Sim. Estou escrevendo agora Um Demônio em Nova Orleans, que é o primeiro, né, da trilogia Depois do Diabo no Fundo da Sala. E eu tenho me divertido horrores, mas eu tenho me divertido, eu dei manias pensando nas bobagens do Kedra, que é o demônio lá, né? Fantástico. E já posso falar? Pode. No que vem? Claro, claro, queremos novidades, estamos aqui Porque sedentas dessas conversa novidades. mais do que a boca, gente. Vocês não estão entendendo. Então, né, Um Demônio em Nova Orleans vai ser lançado em junho. Eu não vou. Aí ele falou da IA ali, depois você fala. Não vou falar a data, porque eu sempre troco, né? Porque eu sempre me enrolo. E até lá nós temos duas novidades, né? O relançamento de um livro, que eu não vou dizer qual, vou mudar a capa. É uma nova capa. É um livro que tem uma grande história, mas tem uma história muito triste com as capas. A gente teve 4. Cada uma pior que a outra. Eita. As meninas escrevem lá na Amazon assim, ó, se fosse pela sinopse e pela capa, eu não lia. Não, gente, minhas capas realmente elas têm problema. Estou melhorando. Eu estou melhorando. E em abril eu vou lançar, não vou falar o nome, né? Mas vou lançar em e-book um livro que até então só havia em físico, né? Só no impresso e com um novo título, com uma repaginada, enfim. Aí só, tá, mas você ganhou tempo? Gente, lógico que eu tô ganhando tempo, gente. Vocês acham que livro dá-se assim? Não, não. Você tem que sentar, você tem que escrever, demora. Exige uma Então, dedicação, né? Exato. é. Deixa eu perguntar, Rosa, você tem uma característica de uma quantidade grande de capítulos pequenos, mas é uma quantidade grande. Esse é de 75, mais esse epílogo que entrou agora na segunda edição. A primeira edição também tinha tudo isso de capítulos? Tinha. Porque o outro livro que a gente comentou seu, né, do Dorama, lá da Laura, se eu não me engano, de Paraty. Dorama em Paraty. Isso, você acrescentou alguns capítulos, né, na segunda edição. Sim, Nesse sim. foi só o epílogo, Sim, então. foi só o epílogo. Eu tenho esse problema. Eu tentei corrigir no contrato, né? Que é uma média de 12 páginas, 14, eu ia contando, entendeu? Por que eu tenho esse problema? Porque quando eu estou escrevendo, a minha mente funciona de uma forma muito cinematográfica, entendeu? Que são os cortes. Você pode reparar que ali na minha escrita, né, é como se fosse um zoom de câmera. Então, eu vou sempre cortando, né? E são cenas, eu trabalho com cenas, né? De modo que a história não se arrasta, né? A história, ela corre, ela é fluida, né? Nenhum capítulo tá ali de alegre, não é um penduricalho. Todos eles têm um sentido, Sim. né? Agora, uma boa postura, né? Exato, né? Como a história é uma história complexa, que tem camadas, né? Aí você acaba tendo vários cortes, né? Então, né? Às vezes fica num só capítulo, coloca ali uma mãozinha, né? Enfim, mas tem esse problema mesmo. Eu sei que eu tenho. Né? Estou tentando melhorar. Porque na hora de editar, isso é um inferno. É porque daí conta aquela questão dos cadernos para impressão, você diz nesse sentido, não? Não, na hora
de editar, na hora de fazer a diagramação, é infernal, né? Porque, sobretudo quando você vai fazer para o livro impresso, né? Quando você coloca ali, você em cima o capítulo com uma imagem, né? Então, Uhum. imagina, são 72 imagens que você tem que colocar ali. Então, na hora da diagramação, isso é infernal, sabe? Então, eu tenho tentado melhorar. Não sei se vou conseguir. Você... Mas tem uma novidade agora, depois eu falo. Não, pode Pode falar, perguntar. você vai esquecer. Vai, pode falar. Diga. É uma experiência nova que eu vou fazendo. Não, vou contar depois, vou contar não. Ah, não! Ela vai deixar a gente em cóleras aqui, meu Deus Olha do só. céu. Dona Vamos tentar RN. depois convencer ela. Rosa, você falou dos livros físicos, mas o que a gente percebe é que você ataca mais na Amazon com os e-books, né? Com o formato Kindle, né? Por conta de gripes, né? Eu estou, a partir de agora, de maio, né? Tentando me dedicar a isso. Aliás, eu tenho que, de público, ao vivo e a cores, pedir desculpas para as minhas leitoras que participaram das LCs, nas quais elas têm que receber os livros físicos, tá? Meninas, eu ainda não mandei mesmo, né? Calma que eu vou mandar. Como é que chama? As crônicas da calcinha já estão comigo. Mas o que acontece, né? Para muitas eu tenho que mandar apenas por hoje, impresso. E eu tive um problema justamente com isso, por conta da quantidade muito grande de capítulos. Ele teve que ser rediagramado, né? Por conta das imagens, enfim. Então ele ainda não ficou pronto. E como eu fiz uma compra, né? Sabe aquele combo, quando você compra 10 e mais 10, né, de outro, e para você mudar o arquivo para a gráfica, né? Tem que esperar. Enfim, né? Então peço Tem desculpas, ainda coisas não que fogem chegou, aí mas também, vai né? chegar. Fogem um pouco daquilo que a gente pode dominar, né? Não tem jeito mesmo. Sim, Mas me diz uma sim. coisa que a gente não falou sobre o pensar dessa capa. Como é que foi? Então, você curtiu? Eu Olha, gostei. eu achei que Eu tem compraria todos os pela capa. elementos. Eu também. Eu achei que tem todos os elementos que fazem aquela referência, né? Uma boa história, que tem também ali aquele quê do proibido, né? A maçã ali já mostra essa questão, não sei, de um quezinho de proibido. Será isso? Será? O fogo no Na fundo? verdade, é uma ideia. A maçã está ali representando a maçã em cima da mesa da professora, Ah, né? só que é uma Tem. maçã que ela tá embebida em vinho. Ela Em não é uma vinho, em simples vinho. maçã. Exato, não é uma simples maçã. Exato. Foi uma capa que deu problema, né? Demorou muito para ficar pronta, para eu gostar dela. Os dois personagens que estão aí, eles foram construídos por IA, né? Eu gosto de trabalhar com ferramenta de IA para criação de imagem e penso que quando você domina a ferramenta, quando você entende que a IA é uma ferramenta, né, ela te ajuda bastante. Né? Não sou do tipo que faz aquela discussão de que você não deve usar de jeito nenhum. Não. Né? Isso não dispensa o artista, não dispensa o diagramador. Né? Quem fez é um artista e ele tem que saber lidar, né? com fundo, com sombra, com perspectiva, com cor, com fonte, para poder usar a imagem que está sendo criada. Né? São imagens gratuitas, feitas por IA, enfim. Né? E a ideia, né, era colocar o diabo atrás, né? Mas ele não podia ser maior do que a Ana Florença, porque a grande protagonista da história, a história é da Ana Florença. Né? Então, Sim. ainda que ele seja grandão, né, e ele mas ela está na frente dele, e com cabelo curto, porque é um momento na história que é muito paradigmático, quando a Ana Florença corta o cabelo. Né? Ela tem o cabelo, começa com o cabelão, mas depois ela corta o cabelo. E no fundo, né, a referência ao epílogo. Porque se você prestar atenção, é uma biblioteca em chamas. Então, Sim, o sim, epílogo, né, o livro termina lá com o epílogo,
é numa biblioteca. Uma biblioteca que queima. Né? O fulano, rapaz, que eu não vou te contar, você tem que ler, queima a Temos, biblioteca. temos uma pergunta do Toca do Aventureiro. Que Vamos. personagem é o seu favorito e qual surpreendeu com os leitores? Ai, gente, eu já respondi essa pergunta. E eu sempre fico com o coração na mão. Porque, assim, é verdade, eu amo todos os meus personagens, todo mundo sabe disso. Mas não adianta, meu personagem favorito é o Juarez, né? E Eu imaginava. é o Juarez do contrato, e justamente porque ele é, de todos os personagens que eu criei, o que mais me surpreendeu. Porque, na verdade, o Juarez, ele nasceu sozinho, né? A, Olha isso. a envergadura que ele toma na trama de O Contrato, a maneira como o contrato se desenrola, tudo isso está relacionado à forma como o Juarez nasceu, como o Juarez me exigiu, né? Entendi. Sabe o que eu Então, acho assim, engraçado? Como quando você fala assim, eu tenho receio aqui, eu fico receosa de dizer com o coração na mão, porque de fato para você, todos os personagens, como você cria esse universo, mas para você todos eles são muito reais, então, são muito palpáveis. Então é como se eles estivessem assim na sua frente olhando e falando assim, Rosa, Rosa, sabe? Aquela cena dele subindo a escada, pulando e cantando, que ele se capota todo, eu fico até hoje rindo quando eu lembro Olha. daquela cena. cara, e eu fico imaginando, eu ria e via. Eu via aquele homem de todo tamanho, todo vestido de branco, todo montado, com uma bota 3/4, a peruca loira, entendeu? Um sobretudo branco, porque ele estava esperando a hora dele usar aquele figurino. E daí, realmente, quando ele sobe na escada como diva, É, a escada abre e vem o vozeirão do Juarez. Porra! Essa Adoro. cena é marcante, gente. Não Adoro, tem jeito. adoro. E não só por conta dos trejeitos do Juarez. Juarez é um personagem muito profundo, de uma Tem profundidade história de vida, né? impressionante. A história de vida dele, sabe? A relação que ele tem com o Tobias, o amor que ele tem pelo Tobias, sabe? Uma relação que vem da infância. Sabe? A relação que ele tem com o pai, meu Deus do céu! Quando no casamento deles o pai vai ajeitar a gravata e conta a história do sapatinho vermelho, que ele quase perdeu os pezinhos, ele apanhou nos pezinhos. Ah, não, gente, a história é muito bonita. Nem... É linda. É, Alguém conta, por favor, manda aí um direct pro Carmo da Lavec e fala, Carmo, você fala pro seu marido, fala pro João, para ele poder escrever o roteiro do contrato para ser uma minissérie da Globo, só olha só. confio no João e Manuel Carneiro para escrever o roteiro do contrato. Você entendeu? olha E aí. meu sonho dourado de verão é que o Carmo Della Vecchia faça o pai do Juarez. Entendeu? Porque Perfeito. quando eu escrevi o 3, que é o conto que dá origem ao contrato, o Henri que eu tinha na minha cabeça era o Carmo da Alegre, né? Mas hoje o Carmo já está mais um senhor e tal, e eu tenho certeza que ele faria o seu Jacó Ribeiro Lima de uma forma assim fantástica. Com perfeição, com E é maestria. claro que o Cauã Raymond vai fazer o Tobias, né? Gente, é lógico. E tem alguém mais para fazer a casa do que a Isis Valverde? Não tem. Olha Verdade. aí, gente. Só Gente, já tá tudo aí, ó. Vocês Tem estão até vendo, né? elenco Já tem o só de elenco estrela. escaladérrimo. Vocês estão tem vendo. cast. Tem cast. Só falta o Juarez. É que ninguém sabe. É que Essa é a ninguém sabe incógnita. fazer o Juarez. Deixa eu mudar o assunto agora para o seu Instagram.
Quando a Vamos gente lá. olha o seu Instagram, a gente percebe que você tem também um tratamento muito especial com a forma como você conversa sem falar, né? Porque ali você traz os textos, traz as imagens, logo um ou outro vídeo, mas no seu feed, né? Ele é um feed encantador, né? Como que você Obrigada. organiza? Como que você organiza essa questão de estratégia? Porque às vezes não necessariamente é você, é alguém, uma equipe, uma empresa, enfim. Mas às vezes a ideia é sua e outras pessoas apenas Sim, executam, né? Como que você sim. pensa na sua conversa pelo Instagram aí? É o seguinte, a escolha por um feed no formato de mosaico e que conta uma história, né, livro a livro, né, foi uma escolha minha, no seguinte sentido. Me irrita você chegar no feed da autora, sobretudo do Hot, e parecer uma loja de calcinha, entendeu? Ainda que eu escreva Hot, eu escrevo Hot, mas o meu livro, o meu romance, não é uma história que serve para emoldurar o sexo, entendeu? O sexo, na minha história, ele faz parte da história. Ele é um momento da história. Então, eu queria um feed que contasse uma história. Que a leitora pudesse chegar no meu feed e saber que mudou o livro, que o feed pudesse contar uma história diferente, entendeu? E não mais do mesmo. Então você pode ver que muda a fonte, que muda a proposta, que muda a ideia. Quando você vê a campanha de divulgação de Apenas por Hoje, é toda uma referência ao universo da literatura. A Maria Laura é uma escritora. Então, o feed, né, que nós construímos para poder contar a história de Apenas por Hoje é um diário de leitura, porque Sim. as leitoras gostam, né, de escrever e tal. Quando você muda para o Diário no Fundo da Sala, na sua segunda edição, qual que foi a pegada? A ideia do epílogo. O que, que tem de novo nesse romance, né? O epílogo. Então tem toda ali uma referência ao universo místico, da bruxaria, da bruxa, as fontes que ali estão, né? Uhum. E do ponto de vista da estratégia de captação de leitores, né, de divulgação, enfim, tem as mesmas coisas que tem nos outros Instagrams, nos outros feeds, né? Tem sinopse, apresentação dos personagens, apresentação da capa, tem reels, tem book trailer, tá tudo lá, entendeu? Uhum. Mas o feed também é uma história. Ele também conta uma história. E ele muda, que eu acho muito legal. Sempre que você chegar e tiver um post novo, né, ele está diferente. Né? Ele está contando uma história nova. E eu acho legal, né? Meio zicado, assim, mas ele está diferente. Ele nunca é a mesma coisa. Né? Porque eu não sou assim. Eu gosto muito de dizer que eu sou uma geminiana e eu sou gêmeos com ascendente em gêmeos. Então, imagina que cabeça translocada é essa. Né? Então, é isso. Né? Eu não me defino por uma única coisa. Ah, eu estou escrevendo romance de BDSM. Beleza, caiu de cabeça. Ah, cansei, quero escrever outra coisa. Vou escrever outra coisa. Quero escrever hot fantasy. Estou escrevendo hot fantasy. Uhum. Maravilha. Então, é isso. E se coloca de vez em quando, da forma pessoal, pelo story, respondendo as Sim, perguntas, né? Nesse sim. sentido. Nos stories e nos reels, né? Eu quase nunca coloco os reels no feed, né? A autora, né? Eu conversando com as minhas leitoras, enfim, converso com elas e com eles, eu tenho leitores homens também, pelos Uhum. stories e pelos reels. Né? Tô devendo reels, inclusive. Mas é porque a vida não é só de escritora, né, gente? Eu vou chegar naquele momento que eu vou ser igual a J.K. Rowling, né? Ainda não cheguei, né? Mas vou chegar.
Sim, sim. Que delícia, Rosa. Pena que a gente tá assim, né, chegando no final, né? Assim, a conversa com você sempre é muito gostosa, Sempre divertida. flui muito, né? A hora Obrigada. passa, né? E você assim fala com tanta paixão pelaquela história que você está apresentando. É muito gostoso ver. Eu acho que quando a gente for falar do seu livro, a gente vai trazer esse seu vídeo de novo, que você praticamente contou, entendeu? Então, assim, você já nos ajudou bastante, né? Como a gente, até onde a gente pode ir, né? Porque senão a gente também, né? A gente fica com receio muito de até Não, onde pode ir. contar, pode contar. É só lereia minha. Porque nessa altura dos acontecimentos, né, quem não leu, entendeu, o epílogo, já sabe, né? Spoiler. Já passou daquele momento. Ah, vai dar spoiler. Não, gente, pelo amor de Deus. Já faz quanto tempo, né? É só lereia minha mesmo. Tanto que, né, eu falei que não ia falar, mas eu vou falar. Estou fazendo uma experiência bem legal no Demônio em Nova Orleans. Ele não é todo em primeira pessoa, né? O prólogo é em terceira, é o narrador onisciente, mas sempre que o narrador onisciente precisa entrar, ele está lá. Mas é um livro escrito em primeira pessoa. Eu vou fazer aquele Ah, joguinho, legal. né? Entendi. Do, Sim. do ponto de vista. E estou curtindo, sabe? Estou curtindo Gosto, escrever, gosto de enfim, narrativa vamos em ver. primeira pessoa aí, ó. Já tem um ponto forte da Stephanie aqui. Adoro narrativa em primeira pessoa, Rosa. Nossa, Acho vai legal, de fico um poder de satisfeita. envolvimento muito grande mesmo. Eu Além da sempre deixei, complexidade. sim, eu sempre deixei a narrativa em primeira pessoa para os contos, porque eu acho que é uma ego trip, entendeu? Eu Uhum, acho que é uma falta de respeito você usar uma narrativa em primeira pessoa sem entrar dentro do personagem. sim, Se você vai simplesmente descrever como é que está a sua cama, como é que está o seu ventilador, então não usa a primeira pessoa, você não precisa disso, exato. né? Então, há uma tentativa, né, de fazer um romance profundo, que vai ser profundo, né? Enfim, e divertido. É um desafio. O que eu Ah, mas a mais parte. amo. Diga, Natasha. Não, acho que vai ser o que você tem, né? Que você ia falar, essa parte da diversão, desses diálogos que você traz, que é muito próximo da gente, né? A gente vai comentar sobre eles, porque eu estou anotando, mas não vou falar agora. Mas você traz aquela situação em que a gente se coloca muitas vezes, porque é algo que às vezes, por mais que você escreva lá de Minas, né? Tem o jeitinho de Minas, mas aqui às vezes a gente também já usou a expressão, a gente já ouviu, e isso é muito divertido, né? É, Eu o gosto. elemento de. Diga, pode falar. Diga, Eu Rosa. gosto, gosto disso, gosto de escrever os diálogos como a gente conversa, né? Que não faz muito sentido, né? Não é, eu comê-la-ei, não. Embora tenha hater que adora dizer que eu escrevo com palavras rebuscadas. Não, não Oh, escrevo, meu não. Deus. Não Você escrevo. tem uma Eu boa só construção de vocabulário, uma excelente escrevo. revisão. E isso você tem. Né? Sim, eu só Essa escrevo falácia direito. aí de rebuscamento, isso não existe. Não, não escrevo, não. Escrevo direito, né? E que a palavra é a minha ferramenta, né? E outra coisa no Diabo no Fundo da Sala que eu gosto muito, que vocês falaram no começo, é a vivência escolar. É o Uhum. ambiente escolar, né? Eu não sabia que a Stephanie é professora, a Natasha enfim, mas vocês sabem, né, que a escola é aquilo. É a supervisora doida, entendeu? O diretor que tá lá, né, na hora do recreio. Seu recreio deve estar lá, você sair mais cedo. Enfim, né? Então, é a questão da verossimilhança que eu acho importante Sim, em qualquer sim. narrativa, Essa né? Importantíssimo. essa realidade é mais da Stephanie, porque a Stephanie pega, né, o ensino médio, né? Eu já pego a faculdade, né? Então eu entro, entrei no enredo, me senti na escola, porque eu sei que escola é isso. Né? Sim. Sim, é vários assuntos acontecendo ao mesmo tempo, é mudança, a janela de aula, essas coisas assim, né?
É, Sim. Então, eu já tive a experiência de ambos, né? Tanto o ensino básico, né? Quanto a pós-graduação, né? Então, eu já tive essa experiência dos dois âmbitos. E realmente é uma rotina muitíssimo agitada, né? Sempre há uma novidade e às vezes até um certo desconcerto de quem ali trabalha, né? Para poder lidar, driblar muitas vezes essas mudanças que nem sempre, né? São mudanças muitas vezes repentinas. Então a gente tem que Sim. acabar lidando com o fora da rotina, né? Tem que lidar com Apagando o fogo. inesperado. porque a Exato. gente Apagando tem uma fogo. programação, né? A gente tem uma construção de semestre, né? Uma programação, e de repente vem uma notícia de cima, ó, vai ter palestra, ó, vai ter negócio, e quebra todo o planejamento. Tudo Exato. acaba. E tem muito isso lá no Diabo do Fundo da Sala, né? Tá lá a menina, hoje não é seu dia, nossa, vai dar aula no terceiro ano. Como assim? Né? Tá um Vem no dia que ela tá lá corrigindo as provas. Ah, você pode olhar essa prova para mim? Né? Aliás, Natasha, quando você chegar lá na cena da sala de aula, quando a professora de sociologia pede para a Ana Florença olhar uma prova do Pedro, lá na sala de aula, eu quero entrar na live quando você for falar do livro, só para ver o leque. Você não está entendendo. Nesse momento dessa leitura, ela vai ter que ligar o ar-condicionado dela. Tá tomando um vinho geladérrimo, Você tá? só vai vê-la Mais o cuspir o leque. vinho. Você só vai vê-la cuspir o vinho. Você entendeu? Quando o Pedro fala para ela assim, ah, professor, não é para desperdiçar nenhuma gota. Entendeu? Eita, lasqueira. Mas Ele é olha, o canalha, que ele eu é mais canalha. que eu ia comentar, que eu mais admiro também, além, é claro, desse apreço pelo vocabulário, respeito em relação ao leitor, a quem recebe a mensagem, porque de fato merece algo muito bem organizado, muito bem revisado, estruturado. Eu admiro essa questão do divertir-se, porque eu vejo muitas vezes em alguns autores um certo peso. Eu mesma, eu tenho essa questão. Tudo aquilo que me obriga, que me torna uma obrigação, eu vou muito pelo piloto automático daí, Uhum. entende? Eu gosto de sentir-me liberta. Eu sou aquariana, tá? Já pronto, falei. Né? Então, eu gosto de me sentir liberta nesse processo de escrita para que, de fato, a criatividade, para mim, ela só flui a partir disso. Que eu me sinto Uhum. liberta. Se eu começar a estipular para mim umas coisas assim, sabe? Do tipo, ah, você tem que isso, você tem que aquilo. Jesus amado. Eu não consigo atuar assim. Então, quando Pois você é. fala para mim de diversão, de divertimento, e a gente observa esse brilho nos olhos, né? O você contar, você imaginar cada personagem, você sabe que eles estão ali vivos, às vezes vai dormir pensando, né? No que falar depois sobre aquele personagem, sair correndo para ir lá e escrever e botar, né, para jogo aquele pensamento. Isso é Sim. fascinante. Eu acho que, na verdade, a gente tem muito o que aprender contigo nesse sentido da gente buscar o prazer, né? A gente Sim, buscar esse sim, prazer por intermédio também de sim. compromisso, sabe? Porque a arte, o que que a gente faz, né? A gente faz arte, a literatura é arte, né? Tchau. E a arte, ela tem uma função social, que é tocar a emoção das pessoas. A gente conversa com o nosso público, né, através do emocional, né? Estabelecendo a conexão emocional que a gente faz o nosso trabalho. Sim. Ora, se você não coloca emoção no seu trabalho, né? E aí volta um pouco o lance das IAs, né? Você não precisa fazer, velho. Entendeu? Exato. Eu gosto muito de uma premissa marxista, que é uma coisa que o Marx fala nos manuscritos econômico-filosóficos. Quando ele descreve a sociedade comunista, ele diz, olha, numa sociedade onde ninguém explora o outro, você realiza a sua humanidade no seu trabalho. Então, se você precisa se realizar como pessoa
no seu trabalho. Sim. E assim, é lógico que a gente ainda não está vivendo de escrita, e é o sonho dourado de verão, é a meta, né, de todo mundo. Certeza. E inxalá quando a gente conseguir fazer isso, sabe? Mas nos momentos que a gente se dedica à escrita, é o momento da nossa realização humana, você entende? Né? Sim. Com E eu certeza. insisto muito, não é porque a gente escreve romance, romântico, hot, que a gente é burra. A gente não é burra. A gente sabe escrever, a gente sabe pensar, a gente sabe construir, né? Existem autores, existem autores. Existem autores que se dedicam, autores que têm o refinamento, e aqueles que ainda não têm, né? Sim. Agora, um passo elementar, efetivo para a sua construção como autor é você se divertir, sabe? É você ter a conexão emocional com o seu trabalho. E é a partir dessa conexão que você consegue a conexão com o seu leitor. Né? Exato. Divertir-se não significa, só para concluir, não significa estar rindo o tempo inteiro. Né? Há momentos em que eu me debulho em lágrimas. É essa a diversão. Entende? Sim. É você se colocar ali. Adrenalina. Aí sim você vai ter um grande livro. Ele pode ter 70 páginas, mas você vai tocar o seu leitor. Né? Coloque-se no seu livro que ele não vai ser mais um na estante do Kindle. Né? Sim. E eu já falei isso várias vezes. Eu quero ser uma autora em que as pessoas voltam para o meu romance. Sabe? Sabe aquele romance que você deixa lá? Ah, vou ler a Rosa de novo. Entendeu? Tô O diabo no fundo precisando do livro da Rosa hoje, sabe? Aquela coisa, tô precisando. Tive um dia aí pesado e tal. Tô precisando desse tipo de leitura para mim. Sim, vou ler o contrato de novo. Vou ler o diabo no fundo da sala de novo. Entendeu? Sim. Porque, né, eu espero que ser essa autora. Revisitada. Já é, Rosa, já Com é. certeza. Olha quantas amoras você tem por aí, mulher. Pomar Eu tenho, de amoras. Eu tenho muitas leitoras. É lógico que eu não tenho 17 mil seguidores no Instagram, né? Não tenho 36 mil seguidores no Instagram. Eu falo muito, é o seguinte, né? Não me interessa seguidores no Instagram, me interessa leitores. Leitores e leitoras, né? Orgânico. Tem lá no Instagram, acho que 2058, 2060, não sei. Ah, é pouco? Bota 2.000 pessoas na sua casa. Cabe? Essa é boa. Gente, é muito relativa. Para e pensa. Eu tenho 300 avaliações na Amazon. Põe 300 pessoas no seu quarto. Gente, é muita coisa. A gente não dimensiona. Como a gente fica meio que refém dos algoritmos, entendeu? Tanto da Meta quanto da Amazon, a gente fica correndo desesperadamente e correndo, e correndo, e correndo. A gente vive em estado, sabe, de tensão. A mandíbula fica assim, né? Ah, porque não teve views, porque não teve isso. Para. Respira. Para e pensa. Você teve 60 visualizações num post. É pouco? Velho, põe 60 pessoas em cima da sua cama. Não é pouco. É aquela pergunta Sim. que a gente tem que se fazer. É pouco para quem, né? Porque se essas 60 visualizações forem de pessoas que se engajam com aquilo que você propõe na literatura, puxa vida! Você conseguiu fazer uma grandiosidade por dentro Na do seu verdade, trabalho. você conseguiu fazer 120. Para e pensa. Exato. Se 60 pessoas leram o seu livro, 60 pessoas vão indicar o seu livro. São 120. E, Isso consequentemente, né? 240, eu não vou fazer igual o Zema, que é ruim de conta. Mas, enfim. Eu também, não, gente, eu sou de humanas, por favor. Me ajuda a fazer miçanga, gente, pelo amor de Deus, sabe?
Então, penso muito nisso, sabe? Para não estressar. Porque senão, sabe, Stephanie, é um negócio complicado isso. Porque a Tóxico, gente... doentio, Sim, nos sim, a gente publica muito escraviza. mais. Sim, a escravização. Você deixa de escrever para poder cuidar do seu Instagram, Sim, Sim, entendeu? Uai, mas como é que faz? E exato, aí, né? exato. Complicado. Sobretudo autor independente, que tem que fazer principalmente. tudo, né? Uhum. E aí você tem que saber de tudo, cara. Você tem que saber de funil de venda, você tem que saber de marketing, você tem que saber de design, você tem que saber de diagramação, você tem que saber de jornada do herói. Deixa eu só escrever, né? Por que não? Sim. O autor independente, ele tem o que há de mais precioso e revolucionário. A equipe. Eu que essa eu vou levar para a vida. Eu que Exato. É mais fácil de administrar ali, né? Cara, não, e tem aquelas coisas, porque além da equipe, né, para poder fazer o de um tudo, né, a gente tem casa, sabe? Tem vida a E Além você, fazer. ué, e como você que já faz? fala direto com o responsável pela arte, né? Pela revisão. Mas que isso? Faz direito esse Falo, trabalho? falo, falo direitinho com ele. É meu Eu, para filho. eu, para eu lidar melhor, eu falo que eu tenho os meus estagiários, sabe? Falo, os meus estagiários ultimamente estão cansados, estão precisando sabe? Mas é isso, Ah, Rosa. A gente só oi. tem a agradecer, Rosa, porque sempre é uma Obrigada. aula que você nos dá, sabe? É Ah, sempre um obrigada. olhar diferente, é sempre uma perspectiva, né? Isso é tão gostoso porque a gente vai aprendendo, né? A gente aprende Ah, eu que todo dia. agradeço. Agradeço muito, eu que agradeço. É sempre um prazer conversar com vocês duas, eu fico muito satisfeita, porque eu lance, é diferente você conversar com alguém que realmente gosta do seu trabalho, que realmente leu o seu trabalho, que realmente leu o seu livro, Com né? certeza. É fundamental isso, sabe? Porque assim, você ir conversar com alguém, né? Você vai fazer uma live com uma pessoa que não leu, você, não tem nada, também É, tenho. a Meli tá aqui sassaricando. O meu saiu, o Beuzebu saiu e o Bruce sumiu. Minha filha está em Oh, prantos. meu Mas Deus. enfim, meninas, eu que agradeço muito mesmo a oportunidade, a conversa, a prosa é sempre muito boa. Espero que quando a Natasha terminar de ler, né, ela tenha ficado muito, muito, muito vermelha, Que agora né? falta Eu eu vou engatilhar ter nessa leitura, gente. cumprido Ai, ai, ai. Eu vou ter cumprido minha função social se a Natasha ficar vermelha. Eu tenho Com certeza que se a certeza. Stephanie começar a rir desbragadamente, também terei cumprido a minha função social. É E isso. lembro muito, Stephanie, o Diabo no Fundo da Sala me lembra muito você, entende? Olha Por aí. conta desse feminino. É um livro de mulheres, sabe? Você Perfeito. vai ver que a jornada é da Ana Florença, não é do Pedro. Na verdade, a jornada do Pedro é lá no epílogo, quando você lê, né? E eu vejo as varinhas ali, eu tenho certeza que você vai curtir. Quer dizer, Eba! espero que curta, né? Vamos lá, vamos lá. Sem dúvida. Obrigada, viu, querida? Como Te a Natasha agradeço. disse, é sempre uma aula. A gente sempre tem o que aprender, né? Isso é Obrigada. muito bom. E você, Rosa, de um modo particular, você tem um cuidado de fato. Como a gente já disse aqui em diversos momentos, você tem um cuidado de fato, um carinho e respeito por quem vai ler. Porque eu acho isso também fundamental. A gente precisa pensar em todas as perspectivas que constroem, né, essa obra literária, essa arte. E você tem esse compromisso total. Obrigada. Você se entrega de fato, é uma responsabilidade grandiosa e você se apega naquilo e vai fundo. Então, Obrigada. muito obrigada pela sua dedicação com a nossa Agradeço. literatura. E são Obrigada. pessoas como você, que eu encho a boca para falar, que é muito melhor que 50 tons. Minha gente! É isso aí, você É é porque boa. você ainda não leu a cena do croquete. Eita!
que é uma leitura boa, gente. Para com essa palhaçada de falar, eu gosto só de leitura de fora, eu gosto só, né? Não, filho, literatura brasileira tem muita coisa boa, muita coisa boa. O que nos falta é, de fato, né, a gente também levantar essa bandeira e correr atrás, conhecer. Eu acho que muitas pessoas não leem porque não conhecem. Ficam apenas com aquilo que já é, sabe, aquela figurinha marcada daquilo que só as pessoas vão aí reproduzindo. A Cris, beijo. Olha aí, Cris A Santos. autora Cris Santos. A Cris tem um trabalho fantástico também. Ela está com um livro muito legal. Ai, gente, só posso esquecer o nome. A terceira cláusula. Como é que é, gente? Eu esqueci, né? Confirma aí, Vou falar do livro gente, Cris Santos, o Ô, título. Cris, manda o nome do livro. A quinta cláusula. Quinta emenda. Esse livro é fantástico. Ninguém gosta do personagem dela. Eu amo Baltazar. Ó, sou Baltazar. Baltazar de carteirinha. Ai, que querida. Gente, obrigada, então. Rosa, obrigada por todos aqueles que passaram aqui, né? Deixaram o seu carinho. E agradecer também. Ah lá, ó, quinta cláusula, é isso mesmo. A Cris está falando aqui. Agradecer por aqueles que vão assistir mais tarde, que eu tenho certeza também que muitos irão assistir. E hashtag fica a dica, viu? Mulheres, se vocês se interessam por esse universo feminino, se interessam por uma boa história, como a nossa querida autora falou, o principal não é o sexo, a relação sexual. Faz parte, mas não é o principal. Então, se vocês gostam disso, não tem vergonha, não. Não fica aí, né, fugindo, colocando uma sobrecapa, né? Muitas vezes com o título daquilo que tá lendo. Faz isso não, porque eu lembrei de um outro, né? De uma outra história. Não, é da Carita no começo. Né? É da Carita. É a Carita, é. Exato. Então, meu povo, para de usar sobrecapa. Mulher pode ter desejo, sim. Mulher pode se interessar em qualquer tipo de literatura. Somos mulheres livres, é isso. Então, simbora se aventurar. Se você se diverte assim, bora nos divertir. Por que não? A nossa autora se diverte muito escrevendo. Então, eu tenho certeza que vocês aí de casa também se divertirão e adorarão essas histórias. Natasha mesmo sonha com cada uma. Tenho certeza. Olé! Olha o leque. Isso aí. Gente, obrigada, viu, querida? Vai lá, suas últimas palavras. Você esqueceu de falar alguma coisa? Eu? Uai! Gente, eu quero agradecer muito mesmo. E para todas as minhas amoras, para todas as pessoas que me leem, eu digo o seguinte: não existe autor sem leitor, entendeu? Então, eu devo a minha existência, o meu trabalho às pessoas que me leem. Então, agradeço muito, de coração, todas as pessoas que leem. Peço a leitura do Diabo no Fundo da Sala, essa segunda edição com o epílogo. Eu tenho certeza que vocês vão curtir. Quem já havia lido, quem havia se apaixonado pela história do Pedro Henrique e da Ana Florença, com certeza vai se apaixonar de novo. E a dica é, se você já leu a primeira edição, começa pelo epílogo, eu tenho certeza que você vai ler de novo. E se você nunca leu, né, leia ele inteiro. Quando chegar no epílogo, eu tenho certeza que você vai ler outra vez. Tá bom? E inclusive me segue nas redes sociais. Hashtag é nóis. É nóis. Muito bem. Um beijo. Beijo grande. Já ansiosa por essa leitura, para falar do seu livro. Beijo. Beijo.